Glórias a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Sou o Oswaldo, da Igreja Impacto da Graça. Hoje estarei meditando, com a ajuda, com a graça do Espírito Santo, com os irmãos, sobre um verso que Deus está tratando muito comigo. Fica lá no livro, na carta, primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Essa carta de João não é o Evangelho, é bem próximo de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Glórias a Deus, aleluia. Vou repetir. Permaneçam nele como ele os ensinou. Glórias a Deus, aleluia. Eu tenho pouco tempo, por isso eu oro para que o Espírito Santo coloque isso no teu coração de uma maneira que só Ele consegue. Eu não consigo, mas Ele consegue. Aleluia. Nesse contexto que nós estamos vivendo, tudo é muito contra nós. Os dias são maus, o mundo jaz o maligno, e nós estamos esquecendo a nossa natureza. Quem nós somos em Cristo Jesus. O que está havendo? Lá no livro de Hebreus, glórias a Deus, capítulo 10, já narrava isso. O livro de Hebreus teve dois grandes propósitos que ele foi escrito. O primeiro propósito é para falar para o judeu que ele é cristão e explicar que Cristo é melhor. E qual é o segundo grande propósito? É exatamente o mesmo, para que o cristão não volte a ser judeu. Vocês entenderam? O primeiro grande propósito do livro de Hebreus, eu acho que não foi Paulo, eu acho que foi Apolo. Muitos teólogos afirmam isso, aquilo, mas o fato é que ninguém sabe. Tá? E ele foi escrito antes dos anos 70, depois de Cristo. Mas ele foi feito antes da destruição do templo. Isso é certeza, é fato. Tá? Ele foi escrito antes da destruição do templo. Agora que eu fiz a introdução, tem 1 minuto para falar com vocês. A gente não pode deixar de viver o que Deus determinou para nós. A gente não pode. E muitas vezes nós, cristãos, estamos deixando o cristianismo para voltar a ser religioso, ser um judeu. A gente não pode deixar de viver os sonhos que Deus determinou para nós. A unção que Deus nos deu está conosco, a gente carrega. Agora eu quero orar porque Deus vai falar com você nessa oração. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus, eu apresento cada ouvinte. Pai, me dê mais oportunidade de outras palavras falar do mesmo assunto. Pai, seja com eles. Que essa unção que o Senhor deu em cada um, que a gente não desista, o Senhor já nos ensinou. Pai, o Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação, o Senhor tem estratégia, o Senhor tem cura, o Senhor tem discernimento, o Senhor tem dons, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem tudo para nos dar. E nós estamos deixando de viver essa unção para viver uma religiosidade vã, Pai. Perdão, Pai, no nome do Senhor Jesus, ajuda o irmão que mais precisa, o ouvinte que mais precisa voltar, Pai, confiar e dedicar totalmente à oração e saber que o Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor vai dar discernimento para que ele cresça em Cristo Jesus, para que ele seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus, seja com todos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, queridos irmãos. Deus te abençoe, até a próxima.